Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, de novo trazendo conteúdo para o canal. A ideia é um pouco diferente e eu queria comentar uma questão de votação. Virou hábito a gente falar que brasileiro não sabe votar. E vendo algumas questões, inclusive conversando com pessoas e tal, isso parece ser mais verdade do que nunca. Ou tão verdade quanto sempre foi. Apesar de informação, apesar de tudo. Por quê? E é esse ponto que eu queria abordar. Quando você vê, por exemplo, vou pegar a eleição de candidato de São Paulo, o que você teve um monte? Um monte de meme. Então você tem um evento que é sério, você tem alguma coisa que acontece, por exemplo, a cadeirada, e o que isso vira um monte de meme. Ninguém discute muito a questão, ninguém pensa muito sobre o que aconteceu, o que você tem? Meme. Você tem, por exemplo, uma fala de um candidato, o que vira? Meme. E estava perguntando até para algumas pessoas, até pessoas que eu respeito bastante, e a resposta de algumas foi assim: "Ah, eu vou votar nesse candidato porque a imprensa está atacando ele". E até: "Ah, eu vou votar nesse candidato porque ele nunca fez nada antes". Então, sabe alguém que a imprensa atacou bastante e também nunca teve um cargo, público antes? Vou citar um exemplo para chutar o pau da barraca mesmo mostrar, o Maníaco do Parque. A imprensa criticou o Maníaco do Parque, ele nunca teve um cargo público antes. Vamos votar nele? Então, assim, é um critério que não tem sentido quando você para pensar. O fato da imprensa atacar ou não atacar, tem muito mais motivos. Porque o que a imprensa está por trás, quem da imprensa está atacando ou coisas parecidas. O que a pessoa já fez, por que estão atacando ele. Então, citei aqui, por exemplo, tem vários criminosos que é a mesma coisa, nunca tiveram um cargo público e a imprensa meteu pau. Vamos tirar as pessoas da penitenciária, da cadeia para eleger nosso governo? Daí já fica complicado, né? Falando de brincadeira, os pessoal o governo já tinha que ir para penitenciária, se inverter, daí já complica de vez. Mas voltando a falar sério, então tem ainda é complicado votar e falar que a gente sabe por que votar. E por que é complicado votar? Porque dá trabalho. Se você for ver, até nesse sentido, se for pegar os principais candidatos de São Paulo, analisar a história deles, escândalos que eles se meteram, propostas, meu, vai dia fazendo isso. Eu seria capaz de tirar um dia para analisar os candidatos e não conseguir decidir em quem vou votar. Então, até porque muitas propostas são genéricas. É tipo, eu vou construir mais escolas. Meu, todos os candidatos falam que vão construir mais escolas. Então, a gente também às vezes não sabe como votar, mas por causa dos próprios candidatos. Porque para eles é mais interessante ir no meme. Porque se eles forem brigar, talvez no passado, na história deles, meu, todo mundo vai perder nisso. Quantos candidatos, no geral, não têm um passado impecável ou um passado que não tem algum problema, algum escândalo? São poucos. Seja escândalos merecidos, que realmente a pessoa fez, até os escândalos que nunca deram em nada, fake ou enfim. São poucos. E daí a gente tem a dificuldade de votar, até porque, de novo, quem pode gastar um dia pesquisando os candidatos, falar, meu, vou tirar esse sábado, vou tirar esse dia de trabalho nem se fala, e vou ficar pesquisando, pá, 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 vou gastar um tempão pesquisando fonte, e talvez eu diria que talvez vá até quase um dia por candidato para pesquisar isso. Procurar as declarações, procurar aquilo que os candidatos não querem que apareça, fugir do básico, fugir do pessoal enviesado, fugir da propaganda e conseguir levantar um perfil e falar: nossa, então é isso que esse candidato. Ele, quando deputado, votou nessas e nessas propostas. Ele, quando deu a declaração antes da campanha, né? Que campanha eles falam que a gente quer ouvir, falou isso e se manifestou nisso. Meu, você vai gastar tranquilamente um dia de trabalho. Tranquilamente. Para fazer isso de um candidato. E imagina isso. E se for pegar vereador, então, coisa piora, né? Feito algumas iniciativas muito legais. Teve uma de pesquisa que faz as perguntas para o eleitor, para o candidato, e vê quem responde a mesma coisa, pelo menos ajuda a diminuir. Mas vamos lá. Pô, teve 5 candidatos que responderam mais ou menos a mesma coisa que eu. Cara, são 5 dias de trabalho tentando pesquisar aquele candidato. E alguém vai falar, Daniel, mas não dá para fazer tudo isso. Daí que entra os critérios que muitas vezes não valem. Olha, a imprensa não está metendo pau nesse cara. Olha, eu não gosto do jornal X, o jornal X criticou. Então eu vou votar nesse cara porque o jornal criticou. Só que são casos que não sustentam. Nossa, esse candidato não está metido no esquema, é alguém novo. Muitas vezes ele está metido num esquema diferente. E teve, inclusive, candidatos que teve a própria acusação do Marçal, vamos falar nomes, que ele estaria envolvido num esquema
de roubo de dinheiro de idosos. Está na justiça, está sendo investigado, enfim. Então, então, vi justamente falarem isso do Marçal. Olha, ele não tá no esquema, ele não é. Não é. Sim, mas o cara, o assessor dele deu um soco no outro, ele provocou o Datena daquele jeito, tem provocado os outros, xingados sempre por apelido pejorativo, e o pessoal gosta disso. Tem um monte de gente votando nesse cara. O cara que as propostas são as mais genéricas possíveis. Vi algumas exemplo, eu vou plantar árvores. Proposta genérica. Falta colocar isso até para e até jogaria um outro lado em saber votar. Quem teria condição e quem tem condição de analisar um plano de administrativo de um candidato? Tem que ser alguém, no mínimo, que está ligado à área administrativa, de orçamento. Então, assim, se o candidato falar, vou plantar árvores, e o recurso, e como vai fazer, e o prazo, quem tem condição de analisar isso? E assim, a pessoa pode ser, por exemplo, um médico brilhante, o melhor médico do mundo. Não é a área dele, ele não vai conseguir analisar. Ele não vai conseguir analisar um plano administrativo com orçamento. Então, talvez esse cara não vote da melhor maneira, não porque e não tem a ver com instrução, simplesmente porque não é uma instrução da área dele. O cara chegou, o candidato chegou, meu, apresentei o plano administrativo brilhante. O cara pode ser o melhor médico do mundo. Ele não vai saber analisar. Pode ser, por exemplo, o melhor engenheiro mecânico do mundo, conserta, faz carro, faz avião, faz tudo. Ele não vai saber analisar, não é da área dele. O advogado, no máximo, ele vai saber dizer se tem alguma coisa ilegal aqui nesse plano. Opa, ele não reservou o dinheiro do orçamento que precisava, esse plano está errado. Mas se o plano funciona, se está seguindo o perfil contábil, não é ele que vai saber disso. O cara é, por exemplo, advogado da família. Pode ser o melhor do mundo, não é a área dele. Então a gente tem um problema nessa questão de saber votar, que inclusive vai além do simplesmente o que a gente faz. Vai o fato da qualificação que pouquíssimas pessoas teriam. Igual quando teve, por exemplo, a questão da cloroquina, a maioria das pessoas não tem qualificação, e me incluo nessa, para saber se a cloroquina funcionava ou não. E daí, só que daí tem um problema. Quer dizer, você tem que decidir se você toma cloroquina ou não, e você não tem qualificação. E quando você tem mas na cloroquina, você teve todos o mundo inteiro falando, você teve as principais associações médicas do mundo falando que não funcionavam. Como é que você faz na votação? Em que vamos dizer é meio a meio. Um monte de gente falando, não, o Marçal é o melhor, o plano dele funciona, eu sou qualificado para isso. Não, o Datena é o melhor, o plano dele funciona, eu sou qualificado. E aí? Porque daí entra muita questão de opinião. É difícil você ter uma análise isenta de um plano de governo de um candidato. Então, esse é o ponto onde muitas vezes a democracia falha. Porque a gente tem que votar, mas falta tempo, falta condição. E mesmo que pegue, por exemplo, um lado, pode falar, Daniel, você trabalha com administração, trabalha com consultoria disso, você vai saber dizer um orçamento ou fazer uma análise. Eu não entendo de administração pública. Mas mesmo que eu for olhar, consiga dizer algumas coisas, tive umas aulinhas de economia para dizer que eu arranho alguma coisa muito, muito pouco, como você fala, muito pouco, só para entender o básico, tá bom. Daí tem alguma coisa de lei, eu não conheço lei, eu não vou saber julgar. Eu preciso aceitar com um time interdisciplinar de várias coisas para a gente conseguir julgar o plano do candidato e a gente tomar uma decisão se aquele plano é viável, se não é. Ou seja, a gente está votando sem saber o que a gente, sem ter certeza de que está tudo certinho do plano do candidato. E eu mesmo, quem sabe uma hora comento, estou decidindo a minha votação muito mais pelo histórico, pelo que eu já vi esse candidato fazer, que não é o ideal. Eu gostaria de saber muito mais sobre isso, analisar até alguns pontos que viraram meme, que eu gostaria de saber o que está por trás do meme. Ok, a cadeirada, por exemplo, virou um meme, eu sei o que está por trás. O Marcel estava provocando, estava falando da Atena, falou um episódio sensível, e o Datena perdeu a calma e deu a cadeirada. Mas eu não sei o que está por trás de todos os memes. Então eu vejo um meme, por exemplo, de outros candidatos, até pode ser do Datena, pode ser do Boulos. Meu, mas o que está por trás desse meme? Que às vezes o que está por trás do meme me interessa, para decidir votar ou não naquele candidato. Só que nem isso eu tenho tempo de pesquisar, eu só vejo o meme falando lá, esse candidato gaguejou. Mas qual foi a pergunta? O que aconteceu? Ele falou isso mesmo? Enfim, isso mostra mais uma vez o nosso grande problema. Quer dizer, de novo, a ideia do canal, levar coisas além. Então, isso é uma revisão, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais moderna do nós não sabemos votar. A coisa é muito mais embaixo do que isso. E continua sendo. Por quê? Porque quando você não tem a qualificação, o que faz? Meu, eu não consigo analisar. O que eu vou fazer? Taca-lhe o meme. Vota o meme e decide votar no meme por causa disso. Decide votar no candidato por causa do meme. Porque é a coisa que é rápido que a gente pega. Só que daí a gente vai ficar 4 anos de novo
lamentando isso. Uma eleição decidida por meme não pode dar certo. E de novo a gente está caminhando para candidatos muito ruins. Se for ver, por exemplo, São Paulo são candidatos muito ruins os três que estão na frente. Os seis têm muita coisa contra eles. Os seis já mostraram, já levantaram, tem muita coisa contra eles. Muito candidato nanico, que está bem pior nas campanhas, mesmo candidatos que eu não gostaria tanto, seriam melhor do que um dos três. Mas, de novo, a gente está focando nessa dualidade e os memes ajudam a colaborar com isso. É isso, pessoal. O que você acha da eleição? Já viu algum meme que te influenciou o voto? Comenta aqui com a gente. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.